Olá, meu nome é Márcia, sou especialista na área de recursos humanos. Hoje vamos falar sobre a MP 936, que foi aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente, sendo convertida na Lei 14020, no dia 7 de julho de 2020. Para isso, vamos trazer a Carla Chiomento, que é diretora da DOC Contabilidade. Olá, Carla! Olá, Márcia. Agradeço a oportunidade e vamos esclarecer essas mudanças, né, na nova Lei 14020. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. E vamos lá esclarecer algumas dúvidas. Trouxemos várias dúvidas aqui, Carla. Como você sabe, a MP 936 foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente e foi convertida em Lei 14020 no dia 7 de julho. O decreto número 10422, de 13 de julho de 2020, prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária. Mas vamos entender o que mudou. Carla, fala pra gente, o que mudou? Então, Márcia, a lei manteve a base da MP 936 com pequenas alterações e procurou esclarecer ponto onde houve dúvidas, como é o caso dos aposentados, gestantes, e além disso, incluiu uma questão dos portadores de deficiência, que não tinha, né? O texto da Lei 14020, ele especifica que o tempo máximo de aplicação das medidas de redução de jornada e suspensão de contrato não poderá ser superior a 90 dias. Porém, alguns dias depois da publicação da lei, o Poder Executivo fez uma alteração via decreto, prorrogando o tempo máximo de 120 dias. Então, a gente entende que o decreto prorroga os prazos do acordo? Sim, exatamente. O decreto prorroga os prazos máximos de redução de jornada e suspensão de contrato, e eles foram prorrogados e passam a ser de 120 dias. Ainda, segundo o decreto, as medidas de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho também pode ser usada de uma forma combinada, ainda que em períodos sucessivos e intercalados. O que é mais importante é que não pode ultrapassar o prazo de 120 dias. Mas explica melhor para a gente, Carla, essa lei 14020. A Lei 14020, ela proporciona alternativas ao empregador a fim de preservar o emprego dos funcionários e aliviar o caixa da empresa, através de redução de jornada com redução proporcional de salário, suspensão de contrato de trabalho, benefícios emergencial ao trabalhador do bem, que isso é uma coisa que já tinha na MP. Né? Então, ele veio reforçar isso daqui nessa lei. Certo. E a partir de quando vale a nova lei 14020? A data de publicação da Lei 14020 se deu em 7 de julho de 2020. A lei entrou em vigor. Qualquer novo acordo feito a partir desta data terá que utilizar como base as disposições da Lei 14020 e não mais a MP 936. Então, isso significa que foi convertido em lei. Vamos pontuar algumas questões. A redução proporcional de jornada de trabalho e salário. Explica melhor para a gente. No texto original, né, da redução proporcional de jornada de trabalho e salário, dizia que poderá se dar durante o estado de calamidade pública com prazo máximo de redução de 90 dias. Porém, com a publicação do decreto número 10422, o prazo passou a 120 dias. Outra pontuação também importante as opções para os acordos individuais são de redução de 25%, 50% e 70%. Taxas de redução diferente podem ser tratadas em acordo coletivo.
É importante também a gente ressaltar aqui que o valor do salário hora do trabalho deve ser preservado no acordo. Tá? Certo. Continuando, falando agora da suspensão temporária do contrato de trabalho, nós podemos dizer que durante o estado de calamidade pública, podemos manter a suspensão. O prazo máximo da suspensão de contrato era de 60 dias, passou a ser de 120 dias, tá? Com o decreto 10.422. E a suspensão de contrato, ela pode ser dividida em períodos, caso seja necessário. Durante essa suspensão de contrato, o funcionário deverá receber normalmente todos os benefícios do empregador. Também o colaborador pode fazer contribuição do INSS como contribuinte facultativo, a fim de não perder o tempo de suspensão que conte para a Previdência. Ok. Ressalta para a gente, Carlos, pontos importantes. Então, é importante lembrar, o funcionário que estiver de contrato de suspensão, ele não poderá exercer nenhuma atividade na empresa, nem mesmo em formato remoto. Caso contrário, o empregador está sujeito a multa e penalidades previstas em lei. As empresas com faturamento maior que 4.800.000 em 2019 são obrigadas a pagar ajuda compensatória mensal ao funcionário, no valor de 30% de salário. A lei cria o benefício emergencial de preservação do emprego de renda, já que já estava previsto na MP 936. Ok. E fala também para a gente sobre o tempo máximo de redução de jornada e suspensão temporária. A Lei 14.020 não trazia alterações de prazos em relação à MP 936. Porém, havia possibilidade de prorrogar os prazos por decreto posterior. Isso estava previsto na lei no seu artigo 16. Quando a lei foi publicada, 14.020, o governo informou que já estava trabalhando no decreto para prorrogar os prazos máximos dos acordos. Isso ocorreu agora por meio do decreto 10.422. Certo. O governo prorrogou os prazos de redução de jornada e suspensão de contrato via decreto 422 em 13 de julho de 2020. O prazo máximo para celebrar o acordo de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário fica acrescido de 30 dias, de modo a completar o total de 120 dias. O prazo máximo para celebrar o acordo de suspensão temporária de contrato de trabalho foi acrescido de 60 dias, de modo a completar o total de 120 dias. A suspensão de contrato de trabalho poderá ser efetuada de forma fracionada, em períodos sucessivos ou intercalados, desde que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias e que não seja excedido o prazo de 120 dias. É muito importante observar, tanto na suspensão quanto na prorrogação do contrato, o não ser superior ao prazo de 120 dias. Fala um pouquinho para a gente sobre o trabalhador intermitente. Então, Márcia, de acordo com o decreto, o trabalhador intermitente, ele tem direito a mais um mês de benefício emergencial, além dos 3 meses já previsto, totalizando, então, 4 meses de recebimento do benefício. Então, antes era 3, agora ele tem direito a 4 meses. Quando termina a redução da jornada, o salário será restabelecido novamente? Quando? No prazo de 2 dias corridos, contando do fim do estado de calamidade pública ou do fim do prazo de acordo pactuado com o funcionário ou da data da comunicação do empregador ao funcionário sobre o fim da medida, caso ocorra antes do período pactuado no acordo. Ok. E as alterações em relação à MP 936? As principais alterações da Lei 14.020
em relação ao que dizia a MP 936, acordos, por exemplo, no ponto relativo à formalização do acordo com o funcionário, foram feitas algumas pequenas alterações em relação ao que estava disposto na MP 936. A formalização do acordo, segundo a Lei 14.020, pode ocorrer por acordo individual ou convenção coletiva, respeitando o seguinte: funcionários com salário igual ou menor que 2.090, ou seja, 2 salários mínimos, para empresas com receita bruta superior a 4.800.000 em 2019. Ou funcionários com salário igual ou menor a 3.135, 3 salários mínimos, para empresa com receita bruta igual ou menor a 4.800.000 em 2019. Funcionários portadores de curso superior e com salários iguais ou superiores a 12.202. Para qualquer funcionário, independente do salário, quando ocorrer redução de 20% do salário. Quando o acordo de redução não diminuir o valor total recebido pelo empregado, considerando a soma do benefício emergencial, da ajuda compensatória e salário. Os aposentados agora podem ter o contrato suspenso ou reduzido? Sim, essa foi uma alteração importante. A Lei 14.020 permite que o funcionário aposentado possa ter o contrato suspenso ou reduzido. Agora pode suspender ou reduzir o contrato de aposentados. A empresa deve pagar como ajuda compensatória um valor equivalente ao benefício emergencial. Uhum. E o empregado portador de deficiência? O empregado portador de deficiência, ele não poderá ser demitido sem justa causa, enquanto durar a calamidade pública, ou seja, até 31 de dezembro de 2020. E a empregada gestante? Agora, a empregada gestante, ela tem um tratamento específico na Lei 14.020. Elas participam do programa e têm estabilidade por período equivalente ao acordo para redução de jornada ou para suspensão de contrato de trabalho. Esse período será contado a partir do término do período da garantia prevista para a gestante, de 5 meses após o parto. Podemos concluir com tudo isso, Carla? Podemos concluir que a empresa deve observar que todos os acordos de redução de jornada e suspensão de contrato firmados a partir desta data, 6 de julho de 2020, considerarão o que está disposto na Lei 14.020. Essa lei regulamenta casos que causaram muitas dúvidas nas empresas, tais como os funcionários aposentados, as gestantes, e além disso, trata também agora do portador de deficiência. E o Decreto-Lei 10.422 prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho para 120 dias. Ok. Esta é a maior relevância da Lei 10.422. Carla, mais uma vez agradeço muito a sua participação, seus esclarecimentos, ajudou muito com essas mudanças que tivemos. Você traz sempre essas informações fresquinhas para esclarecimentos de todos nós. Muito obrigada, viu? Márcia, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Esperamos, com todas essas informações filtradas e analisadas, colaborar aí para o esclarecimento de todos. Obrigada. Ok. Muito obrigada, Carla. Obrigada, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima.